pessoal, bem-vindos ao canal TI Ninja, Eduardo Honorato aqui, trazendo mais um conteúdo aqui para vocês. Você que caiu aqui de paraquedas, o nosso conteúdo aqui, ele visa transformar você que está numa situação onde você quer aprender alguma coisa relacionada à TI. Aqui eu ofereço a você a oportunidade de trabalhar, de aprender para poder trabalhar, para poder atender a área de redes, né, a área de networking, a área de segurança da informação, firewall. Nós trabalhamos com isso aqui. Meu objetivo é que você aumente o seu faturamento, que você dobre o seu faturamento trabalhando com redes. Se você gostar do vídeo, depois do conteúdo, então você deixa o seu like aí, se inscreve no canal, me segue por aí. Nós estamos chegando nos 1000 inscritos. Quem sabe você não vai ser o assinante de número 1000 aí do canal. Eu espero que esse conteúdo ajude você. Uma coisa que eu sempre falo por aqui é que conhecer os princípios daquilo que você se propõe a aprender ou a ensinar ou a atuar vai fazer toda a diferença, principalmente com relação à segurança que você sente na hora de você se colocar na frente de um cliente para poder falar do teu conteúdo, falar do que você tem para oferecer, do teu trabalho. O cliente sente essa segurança no momento em que você se apresenta para ele. Apresenta para ele o teu trabalho e mostra do que você é capaz, e a segurança ao falar, ela vem em grande parte de você conhecer profundamente aquilo que você está falando. E o conhecimento nem sempre vem necessariamente de experiência. Às vezes o conhecimento vem por você ter estudado, por você ter se dedicado, ter se debruçado sobre um assunto. E um dos assuntos com os quais hoje é inevitável que você trabalhe, né, vai fazer parte do seu dia a dia, é o protocolo TCP/IP. E o meu objetivo aqui é falar um pouco da história do protocolo TCP/IP e tentar fazer com que fique esclarecido para você de uma maneira definitiva o que são as camadas OSI, as camadas do modelo OSI. Hoje a internet ela faz parte da sua vida, então você nem questiona muitas coisas. Mas lá no começo, lá em 1969, quando surgiu a ARPANET, né, que foi a primeira rede, a primeira lampejo que eles tiveram, falando, poxa, vamos fazer com que computadores comuniquem-se entre si, falem entre si. Essa rede ARPANET ela é uma rede proprietária. E alguns fabricantes de computadores, eles possuíam redes onde os computadores, as máquinas, falavam entre si. Né? Então, um computador da mesma marca falava, é como se você tivesse um computador da Apple e só falasse com outros produtos da Apple. E hoje é tão natural, né, a comunicação de internet. Para pensar, né? Você tem aparelho da Samsung, da Motorola, da Xiaomi, da japonesa Xiaomi, você tem os celulares da Apple, você tem uma geladeira, você tem um micro-ondas que se conecta à internet, você tem uma lâmpada inteligente que se conecta à internet, você tem vários dispositivos de vários fabricantes completamente diferentes que se falam, que comunicam-se entre si. E isso acontece graças ao protocolo TCP/IP. O protocolo TCP/IP, que está presente em toda a internet e hoje faz parte da nossa vida, é ele que permite que essa intercomunicabilidade entre dispositivos das mais diferentes marcas. Tá? E isso veio de lá de trás. É engraçado como hoje a gente nem percebe mais isso, né? Você chega numa lanchonete, você pega lá a senha do Wi-Fi, coloca ela no seu computador e o seu computador está conectado na rede. Você pode até eventualmente conversar, acessar um sistema pelo seu celular através da internet, que está num computador que é de uma marca diferente, de uma arquitetura completamente diferente do seu. E lá no começo, antes do padrão ser estabelecido, antes do padrão TCP/IP ser estabelecido, havia um modelo, que era o modelo OSI, que era o concorrente, digamos assim, e ele era extremamente cogitado para ser o protocolo padrão de comunicação de redes, tá? Só que aí o TCP/IP lá acabou vencendo. Porém, até hoje, nós fazemos referência, nós utilizamos as camadas do modelo do OSI e aplicamos ela ao TCP/IP para que a gente possa distinguir algumas coisas. Então, na hora de desenvolver, na hora de criar uma solução, normalmente você vai fazer referência a algumas partes dessa camada OSI. Por exemplo, você já ouviu falar do Switch Layer 2, Switch Layer 3? Talvez você já tenha ouvido o termo, talvez você saiba que um Switch Layer 3 é mais caro que um Switch Layer 2. Então vamos dar uma passada sobre isso, o que esses termos querem dizer, para que você, nessa sua jornada de se tornar um administrador, de aumentar a sua renda com TI, de melhorar o seu conhecimento, você passe a conhecer
mais a fundo isso. Também, se você tiver aí para uma área, para um curso de redes, um Cisco, CCNA, né, que é um curso específico sobre redes, sobre protocolos, você vai necessariamente lidar com o modelo OSI, né, com as camadas do modelo OSI. Então vamos falar um pouquinho deles. Então, pessoal, vamos fazer uma comparação. Então, o que é o modelo TCP/IP versus o modelo OSI? A gente está falando, né, o modelo OSI foi o modelo não adotado. Né? Nós vamos falar aqui do TCP/IP e por que a gente usa algumas coisas da terminologia OSI e a gente aplica isso no nosso dia a dia, né? No padrão adotado, que é o TCP/IP. Tá? Então, o TCP/IP é o padrão que a gente usa hoje, né? Que a gente usa em todos os dispositivos hoje. Então, seu celular, né? A sua geladeira que se conecta à internet, o seu micro-ondas, todos aqueles dispositivos IoT, né? IoT, né? IoT se escreve em inglês, é Internet of Things, que é a internet das coisas, né? O termo em inglês para internet. Então, todo dispositivo IoT, ele tem lá o TCP/IP, né, para poder se comunicar com a internet. Então, ele substitui, como eu já falei, os protocolos proprietários, ele permitiu a internet do jeito que a gente conhece hoje, e essa intercomunicação entre os mais variados dispositivos de todos os tipos, VoIP, telefone, computadores, celulares e todas as coisas. E aí, apesar disso, apesar da gente utilizar o TCP/IP, os engenheiros ainda utilizam, né, a terminologia OSI no dia a dia deles mesmo. Então, o TCP/IP é o padrão adotado, ele é realmente o modelo que a gente utiliza, né? Então, os endereços IP, aquela coisa. Ele resolveu os problemas dos protocolos proprietários. Então, como eu falei, antigamente lá a IBM tinha um protocolo, a Apple tinha um protocolo, a Microsoft tinha outro, e o TCP/IP veio para resolver isso. Né? E ele permite a compatibilidade e interoperabilidade entre os fabricantes. A versão clássica tem 4 camadas, nós vamos falar de 4 ou 5 camadas, né? Quando a gente estiver tratando aqui do TCP/IP, a gente vai. Vamos falar das 5 camadas, porque se você for fazer um CCNA, né? E eu já fiz o curso da CCNA, eu não tirei a certificação, mas eu fiz o curso da Cisco, do CCNA. Eu não achei que compensava para mim, né? E aqui não é um desestímulo para você deixar de lado se você estiver pensando em fazer um CCNA, mas a certificação do CCNA ela precisa ser renovada com frequência, e quando você não atua diretamente na área, e aí é assim, o CCNA, você vai aprender de maneira profunda a questão de redes, mas o CCNA ele é específico para roteadores Cisco, né? Que é um roteador que é utilizado em larga escala por grandes operadoras, né? Pela sua confiabilidade e por tudo que os roteadores da Cisco oferecem. Então, o roteador ele é usado, ele é muito confiável e se você vai atuar nessa área, vale muito a pena. Né? O que foi legal para mim do CCNA foi a parte de rede que eu passei a conhecer profundamente, a questão de protocolo, roteamento e tal. Obviamente que se eu pegar um roteador da Cisco hoje para configurar, para trabalhar com ele, para criar roteamento, eu vou saber o que eu estou fazendo, é só eu pegar uma documentação, que aliás é o que eu sempre falo aqui. Uma vez que você conhece os fundamentos, você não precisa saber de tudo, você não precisa lembrar de tudo. Você precisa saber aonde procurar, saber como procurar. É assim que funciona. Então, nós vamos falar das estruturas em camadas. Aqui nós vamos falar de 5 camadas, mas vocês vão entender, né, o porquê da camada 3 e 4, muitas vezes elas se confundem ali. Alguns modelos utilizam, né, 4 camadas para TCP/IP. Então, cada camada desempenha uma função específica. Então, falando das camadas do TCP/IP, a camada física. Camada física mesmo. É cabo, é o conector, é a parte ali. Pensa na camada 1 como a camada de sinal elétrico. Se eu mencionar, estou com um problema na camada 1, né? Significa o quê? Que o conector não está funcionando, que especificamente a placa de rede está com problema, que tem um problema no driver, que tem um problema no hardware. É isso, é a camada de rede física, é o cabo de rede, é o lugar por onde passa o sinal elétrico. A camada de enlace de dados, né? Que aí, esse daqui vai ser bem comum você ouvir falar de switch layer 2, né? De switch layer 3. Se você pesquisar aí, entrar aí no Mercado Livre agora e fazer uma pesquisa,
você pesquisar Switch Layer 2, você vai descobrir que o Switch Layer 2 é bem mais caro que o Switch Layer 3 é bem mais caro que o Switch Layer 2. Então, o Switch Layer 2, ele trabalha com a camada 2, que é a camada de enlace de dados. Endereços MAC, né, MAC address e os switches ali. Então, é o pacote que trabalha com os endereços físicos das placas de rede. Antigamente, né, quando o switch era menos popular e a gente tinha aquilo que era o hub, a diferença do hub é que ele trabalhava só na camada 1. O hub, ele era um equipamento burro, entre aspas. Por quê? Ele só repetia a mesma informação em todas as portas. Isso significa que, assim, você tinha uma rede lá com 10 equipamentos ligados num hub, né? Você tem um dado que é enviado pela rede, pelo TCP/IP. O hub, o que ele faz? Ele repete aquela informação em todas as portas. O switch, não. O switch, ele sabe qual equipamento está conectado em cada uma das portas. E no seu computador, você tem um negócio chamado tabela ARP. No seu computador, no seu celular, em qualquer coisa que tenha comunicação TCP/IP, você tem um negócio chamado tabela ARP. Vamos acessar a nossa tabela ARP aqui. Se você vier aqui no seu computador e digitar um ARP-A, ele vai trazer para você uma relação. Essa relação, ela tem uma tabela. Ela diz qual é o seu endereço, qual é o endereço IP e na frente, qual que é o endereço físico, que é o MAC address daquele endereço. Então, quando você vai se comunicar com o IP 192.68.1.5, o seu computador sabe que o MAC address atrelado àquele IP é esse aqui. E aí o que ele faz? Ele vai lá e ele, quando você manda o pacote, ao invés de mandar aquele pacote, né? No caso, o quadro, né? O quadro que contém a informação, ele contém. Na região do quadro, na Layer 2, ele contém o endereço físico, o MAC address, e na Layer 3, na camada 3, ele contém o IP. Então ele vai com essas duas informações. O switch, que lê a camada 2, ele sabe para onde vai aquele pacote, para onde vai aquele quadro. E aí ele encaminha para a porta certa. Quando você espeta o seu equipamento na placa de rede física lá no seu switch, o que acontece? O seu switch, ele cria uma tabela, ele tem um processador e ele tem uma tabelinha dentro dele. Então ele sabe que na porta 1 está o MAC address, né, específico. Na porta 2 está um outro MAC address. Então o switch tem essa tabela dentro dele. O switch Layer 3, ele é capaz de ler também os endereços IP. E aí, o que a gente tem nessa classe não são só os switches Layer 3, mas a gente tem também roteadores. E aí é onde a gente entra com essa questão aqui do endereço IP e roteadores. Então, a gente tem um modelo que adota a camada 3 e a camada 4, né, que são a camada de rede, que são os endereços IP, e a camada de transporte, que é a TCP, o DP, o tipo de protocolo que você vai estar utilizando, ICMP, e a porta daquele protocolo, sabe aquelas portas padrão? Você tem isso na camada de transporte. E essas, quando o switch é Layer 3, né, o roteador, ele é um equipamento que a gente pode colocar ele, que ele é um equipamento que lida com a Layer 3, que lida com a camada 3 das camadas OSI, da camada do TCP/IP com a Layer 3. Então, os roteadores, né, trabalham ali com Layer 3. E na camada de transporte a gente tem TCP, o DP, né, aquelas portinhas padrão que você já conhece. Então, talvez você já conheça ali as portas, né, a porta HTTP, que é a porta de navegação sem segurança, porta 80. Porta 443, que é HTTPS, porta 21, TCP/IP, e aí vários outros, 3389, que é para RDP, a porta 1433, que é a padrão do SQL. Ah, mas então, as portas elas são padrão, assim, você precisa trabalhar necessariamente com essa porta, o HTTP só tem na 443, né? O HTTPS só tem na 443, o TCP só tem na 21. Não, isso é por convenção, isso é o padrão. Se você for, né, na ARPANET, se você for lá no órgão no IANA, que define todas as configurações, todas as informações da internet, você vai ter lá as portas padrão dos protocolos.
E essas portas, geralmente, elas são portas baixas, tá? Então, as portas baixas, que são as portas até 1024, são portas reservadas para serviços de internet. Então, você vai perceber que todo serviço de internet, e-mail, né? Se você for ter um e-mail com SSL, a porta 993, né? A porta 567, que é a porta de SMTP para envio, 465, que é a porta de SSL para SMTP, para envio, se você for verificar. A porta 110, que é a porta de recebimento. Então, essas portas, as portas até 1024 são consideradas portas baixas, né? E utilizadas normalmente para protocolos padrão de internet. Então, elas estão basicamente definidas ali. E, claro, você pode utilizar aquele protocolo, aquele serviço, você pode utilizar numa porta fora daquela. Você pode ir lá manualmente designar o seu site para que ele não utilize a porta 443. O que vai acontecer? Na hora que o cara abrir o seu site, ele simplesmente, o navegador, ele vai pesquisar ou a porta 80 ou 443. Se ele tiver numa porta diferente disso, o que vai acontecer? Ele não consegue abrir o site porque o navegador vai trabalhar com o padrão. Você tem que manualmente designar qual é a porta que você quer, colocar lá 2 pontos e o IP da porta que você quer, caso ela não seja a porta padrão. E aqui uma observação importante. Normalmente os provedores de internet, para links domésticos, eles bloqueiam as portas padrão, as portas 443, as portas 80 e as portas 21. Normalmente para quê? Para que você não consiga fazer um servidor dentro da tua casa. Se você tem um IP dinâmico, que é aquele IP que troca toda vez que você desliga o seu equipamento, que ele muda dinamicamente, então, para proteger, né, esses IPs dinâmicos, normalmente os provedores eles bloqueiam essas portas padrão, que são as portas de servidores, para coibir um pouco a utilização de servidores para fazer pirataria, qualquer coisa nesse sentido. Bom, então, a camada 3 e 4, normalmente elas se confundem ali. Aqui a gente está falando de 4, né? Então, no curso CCNA, você vai precisar saber cada uma delas separadinho ali. E por último, é a camada que a gente chama de camada de aplicação, que são as portas mesmo, HTTP, HTTPS, DNS, tal, é o aplicativo, são os dados que estão transferindo ali, e aí ali é onde você identifica a aplicação mesmo, o que está acontecendo. Então, os equipamentos mais avançados, Firewall, que lidam com o protocolo na camada de aplicação, eles são capazes ali de prover para você filtros. Ele consegue lidar com esses pacotes e dizer, olha, você pode utilizar esse aplicativo, mas você não pode. Eu quero bloquear um tipo de aplicativo. E aí você faz esse bloqueio lá na camada de aplicação. E aí, obviamente, são equipamentos mais caros e geralmente tem um software mais específico para fazer isso. Então, o OSI, que é o modelo concebido lá atrás, ele, por padrão, ele tem 7 camadas. O TCP/IP ele tem ou 4 ou 5. Tá? Então, se você for trabalhar com CCNA lá, você vai ter que saber conhecer as 5 camadas. Sessão e apresentação, então essas 2 camadas, elas estão dentro da aplicação do TCP/IP. Então, as camadas que sobem ali depois das 5, no modelo OSI padrão, né, ele está dentro da camada de aplicação, que é na camada 5. Então, na prática, a gente utiliza essa terminologia das camadas OSI para troubleshooting mesmo, para resolução. Então, né, como exemplo aqui, eu estou usando Layer 1, problema Layer 1, cabo solto. Estou com problema Layer 7, estou com erro de aplicação. Problema de Layer 7. Por que você tem que dominar os 2 modelos? Primeiro, por causa daquilo que eu falei, né? O domínio, ele vai te dar segurança na hora de você precisar lidar com o assunto, na hora de você precisar vender o seu serviço. Vai fazer toda a diferença. O TCP/IP, ele é o padrão atualmente em uso, e o OSI, ele é usado, é a linguagem que você utiliza no dia a dia para diagnóstico, tá? Então, tá aí o motivo de você precisar dominar os 2 modelos, tá? Certificações como o CCNA, eles exigem o conhecimento de ambos, tanto da camada OSI quanto do TCP/IP. Então, concluindo aqui, hoje o vídeo é curto, tá? O TCP/IP faz a internet funcionar, o OSI fornece a linguagem para explicar e resolver os problemas. Então, a gente aplica as coisas, né, do modelo OSI dentro do TCP/IP para resolver, para ajudar e para facilitar. Eu quero um switch Layer 2, eu quero um switch Layer 3. Eu vou precisar trabalhar com Layer 7 aqui nessa rede, que eu vou precisar filtrar a aplicação, vou precisar filtrar sites. Então, eu tenho que trabalhar no Layer 7. É disso. Eu estou com um problema no Layer 1, problema de cabo, né? É disso que... Então, esse é o subsídio que eu estou dando para você
para trabalhar aí nessa área de redes. Dominar ambos, na minha opinião, é absolutamente essencial para que você deseje atuar em rede. Então, se você tem dúvidas, se você tem comentário, deixa aí embaixo que eu ficarei imensamente, terei um enorme prazer em responder. Beleza, pessoal? Essa foi a ideia. A ideia foi trazer para você mais subsídio nessa questão do modelo OSI, de uma maneira mais simples. A gente às vezes acaba complicando muito isso daí, mas é importante saber para o nosso dia a dia do técnico, para o dia a dia do cara que atua com redes, tá? Então, o meu objetivo é fazer com que você aprenda e conheça bem melhor, né, esses conteúdos, né, e você se aprofunde, sempre seguindo esse padrão que eu falei para você. Né? Quanto mais você conhecer profundamente aquilo que você atua, quanto mais você se dedicar, mais diferença você vai fazer, mais diferença isso vai fazer no seu destaque como técnico. E tem um outro detalhe. Pode ser que você, assim como eu, você empreenda na área de TI. Então é importante você conhecer também para que você saiba treinar os profissionais e ensinar os profissionais com esses princípios. Tudo isso fez muita diferença na minha vida, tem feito até hoje, tem feito com que eu seja reconhecido como uma pessoa de destaque no meio, tem feito muito bem para minha vida, é o meu ganha-pão, me faz eu ganhar muito bem trabalhando com isso, e eu espero que você tenha esses resultados para você também. Você achou que esse conteúdo ajudou você? Se você acha que isso pode fazer diferença para você, então não se esquece de se inscrever aí, ativar o sininho se for o caso, deixar o seu like e comentar aí embaixo se você tiver dúvida. E se você tiver sugestão de conteúdo, comenta aí embaixo também. E manda esse vídeo para quem você acha que vai ajudar. Obrigado, fiquem com Deus.